Olá! Hoje nós vamos continuar a nossa disciplina de manejo e recuperação de áreas degradadas com a nossa terceira videoaula. Nós vamos falar hoje especificamente de recuperação de matas ciliares. Essa é uma temática muito importante e talvez uma das maiores demandas em recuperação de áreas degradadas. Nós sabemos que a ocupação humana nas áreas rurais, elas sempre buscam e procuram áreas próximas a corpos hídricos, a corpos de água superficial, que são essenciais para o desenvolvimento das atividades econômicas. Essas ocupações usualmente desmatam e degradam as matas ciliares para facilitar a captação de água e, com o passar do tempo, criam problemas de desestabilização do solo, de taludes e encostas de cursos d'água, e surge a necessidade da recuperação dessas áreas. Antes de tudo, é importante nós conceituarmos o que são matas ciliares. É o tipo de vegetação comumente com presença de hábito arbusto e arbóreo, que está presente às margens dos corpos de águas superficiais, em especial rios, riachos e córregos, que formam a comunidade biológica local que interage de modo especial com o componente ambiental do meio físico, no caso, o corpo hídrico. Ou seja, é interessante primeiro nós entendermos a questão da conceituação, Mata ciliar. Na própria denominação nós já temos uma dica, mata. Mata sempre se refere à vegetação de um porte um pouco maior, como se fala, relacionado ao hábito arbóreo, ao hábito pelo menos arbustivo, que são aquele hábito da vegetação relacionado a caule, a fuste, árvores com maior altura e copas bem desenvolvidas e definidas. Por que esses hábitos, esses indivíduos se manifestam na margem dos rios? Porque são áreas de grande umidade e riqueza de nutrientes. Então ele atrai indivíduos mais exigentes em umidade, em pluviosidade e em nutrientes também, que são os indivíduos do hábito arbóreo. Também há a manifestação de outros hábitos, herbáceo, arbustivo, e são normalmente áreas com uma grande riqueza de biodiversidade. Atraem elementos da fauna de várias espécies, de várias famílias, e há uma relação muito próxima e importante ecologicamente com o curso d'água, com o próprio rio, porque são dois ambientes que se relacionam, com a contribuição de nutrientes, no depósito de galhos secos e mortos no rio, que geram uma fonte importante de carbono para os processos ecológicos, aquáticos. A importância da mata ciliar nós podemos definir e especificar, além de todas as outras, nós vamos enfatizar 4 importâncias bem definidas. Elas contribuem significativamente para a qualidade e disponibilidade da água, porque, de uma certa maneira, elas impedem o assoreamento dos corpos d'água. Então, diminui a turbidez e permite que, com a incidência solar mais significativa, os processos biológicos ocorram de uma maneira mais segura, uma maneira mais efetiva e equilibrada. Previne a erosão do solo, porque normalmente por conta do escoamento superficial, as encostas e taludes são formações que favorecem a erosão por conta da declividade, e as raízes, a serapilheira e todo o processo físico causado pelo amortecimento da chuva na copa impede a erosão dessas áreas. Permite um trânsito de biodiversidade. Na primeira imagem nós vimos a mata ciliar de Teresina, do Rio Puti. Então você vê sempre que elas criam corredores ecológicos de grande extensão e permitem a troca de biodiversidade entre espécies, da mesma espécie, intramaterial genético, e contribuem para a dinâmica ecológica dos corpos hídricos. Nessa imagem nós temos a comparação de duas áreas, de mata ciliar, de um lado, sem o desmatamento, e a gente consegue ver a infiltração da água no solo e a contribuição dessa infiltração gradual e lenta para a vida e manutenção do corpo hídrico, e de uma margem de rio sem mata ciliar. Então, a água escoa também, mas ela escoa com mais velocidade,
e também carregando sedimentos. Então, vai prejudicar a qualidade da água do corpo hídrico. As matas ciliares e APP. APP são áreas de preservação permanente tipificadas pela lei do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. São áreas que, além das matas ciliares, né, são áreas que margeiam rios, áreas de topo de morro, de encostas. São áreas suscetíveis à degradação. Em linhas gerais, são áreas suscetíveis à degradação. Então, o Código Florestal protege essas áreas, independentemente de terem vegetação ou não. Mas no artigo 7º ele deixa claro a proteção para a vegetação presente nas áreas de preservação permanente. E diz que a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. Ou seja, ela não pode ser suprimida, ela não pode ser desmatada. Essa vegetação em áreas de preservação permanente ela é tão importante que, apesar de nós falarmos de vários métodos de recuperação na videoaula 2, somente 3 tipos de metodologias são permitidas pela legislação para a recuperação de áreas de preservação permanente. A condução da regeneração natural de espécies nativas, o plantio de espécies nativas e o consórcio de plantio de espécies nativas com a condução da regeneração natural, né? Então, esse plantio de espécies nativas também é muito conhecido como plantio de mudas. Você trabalha as mudas, produz as mudas e aí as implanta nas matas ciliares, né? E a condução da regeneração natural é favorecer que a natureza, né, instale processos ecológicos que possam regenerar essa vegetação das matas ciliares. A escolha da técnica adequada ela é muito importante e mesmo a aplicação adequada das técnicas para que nós possamos ter sucesso na recuperação dessas matas ciliares. Por exemplo, o plantio de espécies nativas, o plantio de mudas. Eu tenho primeiro que saber se o solo e as condições edáficas, né, as condições de solo, elas favorecem a manutenção e que essas mudas se sustentem, essas mudas não sejam levadas pelas chuvas, por exemplo, né? Então, alguns procedimentos são importantes para a regeneração natural, né, e para a condução da regeneração natural, que é uma das modalidades de preservação, de recuperação de áreas de preservação permanente. A proteção, quando necessário, das espécies nativas, mediante isolamento ou cercamento da área a ser recuperada, né, ou seja, eu vou cercar, eu vou fazer cercas, vou fazer cordões de isolamento para impedir o trânsito de animais de pecuária especialmente, né, bois, cabritos, cabras, cavalos, mulas, etc., que podem pisotear e danificar a vegetação. A adoção de medidas de controle e erradicação de espécies exóticas invasoras, de modo a não comprometer a área em recuperação. Um exemplo muito utilizado no passado para a recuperação de matas ciliares era o bambu, que é uma espécie exótica, né, e ela é uma espécie invasora que não favorece, né, a regeneração por espécies nativas. Então, é necessário muitas vezes, na verdade, pela resolução 429 do CONAMA, que é o que nós estamos vendo esses procedimentos, há necessidade de erradicar essas espécies exóticas que não são nativas do local, né, para favorecer, né, o desenvolvimento das espécies do local. Adoção de medidas de prevenção, combate e controle do fogo é uma questão também muito importante, porque o fogo é um fator de degradação da vegetação muito poderoso e também degradação do solo. Há necessidade de retirada, né, de material, combustível, palha seca, etc. Adoção de medidas de controle da erosão, quando necessário. Prevenção e controle de acesso de animais domésticos, que nós já falamos. E a adoção de medidas para a conservação e a atração de animais nativos dispersores de sementes, né, avifauna, etc. Alguns cuidados com as funções ambientais da APP. Na recuperação é preciso que se tenha atenção com esses cuidados, né, com essas funções ambientais, elas sejam preservadas. A estabilidade das encostas e margem dos corpos de água, a manutenção dos corredores de flora e fauna, a manutenção da drenagem e dos cursos de água, a manutenção da biota, a manutenção da vegetação nativa e a manutenção da qualidade das águas, né?
são funções ambientais das matas ciliares que devem ser sempre levadas em conta no momento da recuperação. Ou seja, um exemplo muito clássico, eu não posso modificar o relevo de maneira para facilitar a agregação da vegetação, mas se isso no futuro possa, né, causar uma desestabilização da encosta e aí favorecer a degradação futura do solo, né? Outro tema importante, mas nós falarmos sobre isso, sobre a função da vegetação na recuperação de áreas degradadas, é a diferença entre revegetação e reflorestamento, que são dois temas muitas vezes confundidos, né? São conceitos diferentes e é importante nós abordarmos ele na nossa temática. Reflorestamento consiste na atividade de replantar florestas que foram suprimidas por algum motivo em áreas que já possuíram cobertura florestal. Pode ser executado com espécies nativas ou exóticas. Aqui cabem algumas observações. Primeiro, pela própria composição da palavra, né? Reflorestamento, florestar de novo, né? Plantar florestas novamente. Então, em locais em que existiu floresta, existiu formações vegetais, de vegetação de floresta, né? Que foram suprimidas por conta de atividades agrícolas ou outras ocupações humanas, dependendo da necessidade ou do uso do solo, eu vou replantar essas florestas, independentemente do meu objetivo. Quando eu planto florestas, quando eu planto espécies de hábito arbóreo, em larga escala, eu estou praticando reflorestamento. Esse reflorestamento pode ser o que a gente chama de reflorestamento de produção, de florestas produtivas, como o eucalipto, que é uma espécie muito utilizada para florestas produtivas, o pinos e etc. Né? Então, eucalipto é uma espécie muito utilizada para reflorestamento e é um termo correto, porque eu estou plantando florestas. É uma atividade agrícola, né? Na verdade, é uma atividade silvícola, é uma atividade econômica de desenvolvimento rural, como muito semelhante na forma de uso e ocupação do solo, da agricultura, da pecuária. É uma atividade com fins econômicos, muitas vezes, mas que podem trazer benefícios ambientais. Ela pode ser utilizada, muito utilizada, na modalidade de reabilitação, da recuperação de área degradada. Eu dar um novo uso para as áreas, né? Não vou necessariamente permitir, né, o desenvolvimento ecológico, mas vou cessar a degradação com o plantio de uma floresta. É um método utilizado, sim, para a recuperação na modalidade reabilitação. Okay? Já a revegetação consiste no processo de reflorestamento de áreas degradadas que visa recuperação da vegetação de uma área conforme ela se comporta no bioma. Na verdade, ela pode ser um processo de reflorestamento, mas dependendo do bioma e da fisionomia da vegetação, ou seja, como a vegetação se apresenta, não necessariamente eu vou utilizar hábitos arbóreos, né? Na caatinga, onde há a prevalência de espécies de hábito arbustivo em algumas áreas, no cerrado, onde há aqueles campos de savana, eu tenho que, no caso da revegetação, me preocupar com a forma da vegetação ocorrente no bioma, com a fitofisionomia adequada para aquele local, né? Então, revegetação, sim, é a modalidade, é o processo de plantio e de condução da vegetação para a situação mais próxima da realidade vegetal, né? Outro tema importante que nós devemos abordar é o monitoramento e avaliação de áreas degradadas. Escolhida e implantada a técnica de recuperação de área degradada, é necessário o acompanhamento da eficiência das ações implementadas. Muitas das técnicas precisam de manutenção por um determinado período de tempo, até que a natureza possa se encarregar de restabelecer os processos ecológicos. Técnicas podem necessitar de correção, ou mesmo serem substituídas por outras. O monitoramento está relacionado com o objetivo final da modalidade de recuperação. Então, por exemplo, o plantio de mudas, que é uma das técnicas utilizadas para a recuperação de áreas degradadas. Eu preciso acompanhar se essas mudas, se elas se desenvolvem naquele solo e naquelas condições ambientais e climáticas que são apresentadas no local escolhido. Quando as mudas não se desenvolvem,
há necessidade de se incrementar, ou com nutrientes, ou com alguma outra técnica, ou algum outro sistema, que facilite que ela se desenvolva. Se eu percebo que essa não é uma técnica adequada para o local, eu tenho que modificar a técnica. Lembrando que a recuperação de área degradada, ela não acaba só na implantação da técnica. O acompanhamento ele é muito importante até que a natureza possa se encarregar de fato pela renovação dos processos ecológicos, né? Para tomar de conta a vegetação possa realmente, não precise mais de nenhuma interferência humana, e aí os processos da comunidade biológica possam se restabelecer de uma maneira mais efetiva. Isso para os processos de recuperação e restauração. Na reabilitação, eu tenho que saber se esse uso definido realmente cessa a degradação que foi iniciada, né? E na remediação, se a contaminação foi cessada, se não há mais nenhum elemento tóxico ou contaminante. Essas temáticas serão abordadas com mais profundidade no nosso material complementar e a gente se vê no fórum. Até lá!